Olá pessoal, estamos de novo aqui com você, trazendo o programa Filosofia em Foco. Hoje, claro, sempre ao lado do nosso colega Marcos Nascimento, mestre em filosofia. Ok, é um prazer sempre estar aqui, né? E agradecer a todos que nos acompanham, né? Nessa caminhada, nessa jornada. E é sempre um prazer poder estar aqui falando sobre filosofia. Eu, particularmente, é um tema que me agrada muito, certo? E sempre reiterando aquele pedido que a gente já sabe, né? Que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, dê um like se gostar e se puder compartilhar com os amigos, por favor, compartilhe. Dessa maneira, nos ajuda a manter esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho, né, Walter? Isso mesmo. Falando nisso, né, se você assistiu o programa anterior, você vai lembrar que a gente começou com um pensamento pré-socrático, os filósofos pré-socráticos, e hoje a gente continua, só que tem um detalhe, né? Não vai falar a mesma coisa. A gente hoje traz um filósofo, que é justamente Heráclito. Marcos vai falar um pouco da obra, né, de Heráclito, suas contribuições, o que ele fez. Então eu vou logo direto ao assunto, Marcos. Quais as principais ideias de Heráclito? Qual a contribuição dele? O que ele deixou assim, vamos dizer, o que ele plantou para que a partir daquela base outros filósofos viessem e dessem continuidade à filosofia? Isso, Walter. Heráclito é um daqueles pensadores que fizeram parte, como o Walter já acabou de dizer, dos chamados pré-socráticos, né? Daquele momento onde a filosofia se inicia, onde tudo começa, né? E Heráclito é uma figura, a gente, através dos fragmentos que foi encontrado e foi interpretado, analisado, né? Nos chega que Heráclito era uma figura, assim, interessante e também um pouco bizarra, né? Gostei dessa, interessante e bizarra. Ele era uma pessoa que, primeiro, não gostava muito, era meio misantrópico, certo? Ele não gostava muito do meio social, de conviver com o outro, né? Ele tinha essa questão com ele. E acredito, segundo os relatos, que isso fez com que ele se isolasse da cidade e fosse para umas montanhas, na época que ele foi desenvolver suas teorias, e ficasse lá, se alimentando do que podia, lá através da natureza, e fazendo os pensamentos dele, né? Era uma figura também que escreveu sem dar muita explicação, né? E por isso que ele é também conhecido como o obscuro, certo? Então, Heráclito de Éfeso, né? Era uma das regiões ali da Grécia, né? Da Grécia Antiga, né? Da Grécia Antiga, né? De caráter altivo, né? E que desenvolveu uma teoria do conhecimento dentro dessa linha dos pré-socráticos, que realmente é muito interessante, né? E esse pensamento dele influenciou vários pensadores, né? E dentre eles a gente pode dizer que Hegel foi um dos que foram muito influenciados por Heráclito. Em que sentido? Na dialética, porque a gente conhece a dialética hegeliana, né? Isso. Que vai ser ele... assunto lá para frente. Vai lá na modernidade. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai. Mas a gente já é bom. A gente pode fazer também, fugir assim. Não tem que seguir. Né? Nós não vamos seguir. A gente vai, volta, vai costurando. Eu fiz essa parte para lembrar, né? Porque a pessoa dizer Hegel, quem não está assistindo exatamente, não sabe. Lá na frente na vai modernidade. chegar. Na modernidade, nós estamos nos pré-socráticos. Por isso que a gente fez aquele passeio, vamos dizer assim, né? Para a gente se situar. Então, nós estamos aqui em torno de 6 séculos antes de Cristo, e Hegel vai estar no século XVIII. Então, após Cristo, né? No século XVIII da era cristã. Século XVIII da era cristã, né? E então, assim, quase da
Dá quase 2.600 anos de diferença, Muita de diferença, distância de um né? para o outro, né? Mas você vê... Mas aí, Sim, mas é pode. isso. Então, assim, ele foi um pensador que realmente produziu uma teoria do conhecimento muito importante para a filosofia, né? E que até hoje ele é objeto de estudo e influenciou, inclusive, o pensador seguinte que a gente vai estudar, que é o Parmênides. A gente vai perceber que vai haver uma certa, digamos assim, oposição na forma do pensar, do dizer, em relação ao que ele defende. Então, vamos lá. Sobre as ideias, né, que ele produziu. Como todos os pré-socráticos buscavam um princípio, certo? Para que fosse universal e que fosse aquele princípio capaz de compor, capaz de ser responsável pela geração das coisas, pela existência das coisas. Para Heráclito, esse princípio era o fogo, certo? Só uma parte engraçada que no primeiro que você falou, Tales, citou Tales, era Sim, água. Água, exatamente. A gente agora já dá um salto para o fogo. E ele vai dizer por quê? Porque ele diz que na perspectiva de Heráclito é o fogo. Porque ele diz que o fogo é aquilo que, quando está em plena ebulição, chamas, né? É flamejante, né? Quando ele está flamejante nas chamas. Então, ele, digamos assim, ele provoca mudança. Ele provoca uma mudança na medida em que o fogo existe enquanto consome a combustão. Vamos com calma para não, né? Não, claro. Ele então, assim, se você tiver eu tento uma aproximação, se você tem esse copo aqui de gasolina, ele vai, enquanto ele consome aquela gasolina, exatamente. Então ele vai, exatamente. Então o fogo ele existe, ele vive em função de consumir alguma coisa. Verdade. E nesse consumir alguma coisa há um movimento. Ele chama de movimento, Heráclito, certo? Há um movimento. E esse movimento é um movimento que transforma. Né? Então, ele elege o fogo, porque o fogo gera movimento, gera a transformação e tem um poder muito grande de penetrar na estrutura da matéria, né? Desse movimento que ele observa no fogo, ele vai tirar uma ideia, um pensamento, de que tudo flui. Ele começa a observar as coisas, ele olha, vê as pessoas caminhando, olha para o mar e para o rio, vê as águas em movimento, olha para os pássaros voando em movimento. Né? Ele observa uma pedra que era pedra e aí hoje, por conta do tempo, ela já não é mais pedra, mas um monte de pó, de areia. Então houve um movimento ali. Né? Então ele começa a observar que tudo é movimento. Então daí ele criar essa expressão tudo flui, que em grego é panterrei. Tudo flui. Tudo né? flui. E é verdade. E aquela famosa frase heraclitiana que diz assim: ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Ninguém se banha, né? Também ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Água, né? Na mesma água, né? No mesmo rio. Porque depende das traduções, né? De como foi traduzido e Eu tal. já vi isso em vários filmes. Sim, cada vez tem que... mas se usa um diz muito. de um jeito, outro diz do outro, mas na essência é isso. Ninguém entra no mesmo duas vezes rio. no mesmo rio. Primeiro, segundo ele, por quê? Porque a água que você acabou de adentrar, que saiu e for tomar o novo banho, não é a mesma. Já é outra, já fluiu. Tampouco a pessoa que acabou de entrar é o mesmo. Porque nós somos e não somos.
a água é e não é. No sentido de que está passando. Se transforma, né? Se você pegar a questão do tempo, você vai ver isso. Você tem o passado, aí você vai ter o futuro. Mas tem um momento de transição que é o presente, é onde tudo está passando. No idioma, a gente usa o gerúndio para indicar isso. Isso, é. Quando eu digo assim, eu estou cantando... Acontecendo neste momento, né? Falando, eu estou gravando, eu estou comendo, eu estou bebendo. Quando eu estou dizendo isso, eu estou citando uma coisa que está, uma ação verbal que está acontecendo naquele momento. Está passando. É um presente contínuo, né? Então, na verdade, ele tem essa concepção de que a vida é movimento. A vida é movimento. E ninguém entra no mesmo rio duas vezes, como eu disse. Por quê? Porque ao você sair e adentrar pela segunda vez, aquela água não é mais a mesma, já passou. E tampouco você é o mesmo, porque você está num outro momento e também você não é mais a mesma pessoa. Então, por isso, essa frase célebre dele, né, mundialmente citada e analisada, filmes, estudada, livros, né? De que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, ou ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque a água não é a mesma, tampouco a pessoa que entrou é o mesmo. Né? É como se fosse assim, agora, pronto, nesse momento que eu disse agora, já passou. Já passou. Então, é um presente contínuo. Agora, é o movimento, é o fluxo, né? Tudo flui. O fluxo, tudo flui. É o fluxo do movimento. Né? Então, ele defende isso. A essa teoria de Heráclito é denominada mobilismo. Né? É o mobilismo. Quer dizer, é um pensamento onde tudo passa, tudo é movimento, tudo é mutável, né? Tudo se transforma. Na filosofia, o que eu falo tentando traduzir para as pessoas entenderem, né? Uma tarefa meio... Na filosofia, a gente chama isso de o devir, que realmente é o termo que ele utiliza, o devir. O que é o devir? É o vir a ser, que está a todo o tempo acontecendo. Você pega uma criança que acabou de nascer, não anda, daqui a pouco ela anda, daqui a pouco ela já é um adolescente, né? Um adolescente, daqui a pouco é um adulto jovem, daqui a pouco é um adulto maduro, daqui a pouco é um idoso. Verdade. Então, ele diz que viver é o movimento, é um movimento. Sem o movimento não tem vida. E, né, nesse sentido que eu acabei de dizer, né, de quando você observa as fases da vida, né? E é verdade. Certo? Muito interessante. Bom, eu não sei, eu não estou aqui para julgar esse critério, né? Assim, ainda. Não, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Tem muito a ver. Até no estudo da língua, como você disse, no verbo, né? Você vê que as coisas o que eu não tinha me debruçado ainda sobre Heráclito, foi como você falou, mas mesmo, tudo é movimento, né? Até o próprio universo, se a gente olhar, mais na frente a gente vai falar também, ele é movimento, ele não para, né? Como diz os poetas, o tempo não para, né? Então, só para a gente continuar aqui o raciocínio, ele defende esse posicionamento. E que depois a gente vai ver, quando a gente for no próximo episódio ter uma conversa com um tal de Parmênides, esse Parmênides vai dizer que Heráclito está errado. Por isso que eu disse calma, porque em filosofia... Mas não existe errado. É o ponto de vista, né? Não existe o errado. Existe, digamos assim, aquela percepção que você está tendo, daquela apreensão, porque ainda era uma coisa ainda muito, digamos assim, não tinha ainda os instrumentos de pesquisa que se tem, né? Era uma pesquisa basicamente usada da racionalidade e da contemplação da natureza e a vontade de descobrir alguma coisa. Então, a gente vai perceber. E é graças a isso que a gente vê que ele evolui. É movimento também, não deixa de ser movimento. Sim, é um movimento. Quando eu disse que está certo no sentido, né, Marcos, da gente estar trocando, jogando bola, no sentido de que o que ele diz, claro, no outro também a gente vai extrair o que para hoje. Porque o mais bonito disso tudinho, que eu acho, o mais interessante, a palavra mais correta do que bonito, é que coisas lá do passado é muito atual.
Sim. Embora tenha umas coisas, claro, que fica no passado, mas na essência, a essência é atual, né? Sim. Movimento, ele fala do movimento aí, a primeira pessoa que observou, e a gente vê que hoje tudo é movimento. Né? Tudo tem movimento. Exatamente. Então, assim, ele tem essa concepção. E engraçado, porque quando a gente for ver Parmênides, ele vai dizer que Heráclito está equivocado. Né? Interessante. Ele vai dizer, é uma intriga muito boa. É uma dialética Já muito boa. Já pensou os dois, um numa tribuna e outro na outra, hein? Errado está você que está errado. Brincadeira então, à parte, vamos filosofar. Mas assim, é muito interessante essa questão, entendeu? E graças a essa dialética entre os dois, de um defender o imobilismo, no caso Parmênides, e Heráclito defendeu o mobilismo, o movimento. Pois não. Por conta dessa é que conseguimos chegar à ideia do átomo. Lá na frente a gente vai ver isso. Olha aí, então veja que fica a dica, não né? tá os conhecimentos, eles estão de certa maneira, a gente acha que eles estão soltos e desconexos, mas na verdade eles se encontram depois. Se entendeu? encaixam. Se né? encaixam. Exatamente, eles se encaixam, entendeu? Incrível. Então, né? é por isso que eu digo, ó, calma, né? Entendeu? Não, a gente tem esse cuidado. Disso. Eu tinha um professor que ele dizia, quando a gente ia... Até porque... Não, mas claro, a gente está falando dentro da ótica e da realidade de Heráclito. Heráclito. Porque eu me lembro que tinha um professor de filosofia antiga, que ele dizia, a gente ia tratar um tema, e às vezes um colega, ou eu mesmo, qualquer um, trazia uma palavra que não existia na época para definir uma coisa. Sim. Eles, calma. Eles faziam, lá calma. na frente terá, né? Não, ele dizia, calma, não é isso. Porque essa palavra não existia na época, não. Ele está dizendo outra coisa. Entendi. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Muito porque a gente tem a tendência de simplificar. Religião também tem muito disso. De simplificar. Naquela época, religião, né? Que a teologia, tem a ver com teologia, tem a ver também com filosofia, que muita gente, quando vai analisar, diz, olha, naquela época tinha um contexto, né? E muitas palavras também não existiam. Porque, claro, tudo é, como você diz, aí eu dou um abraço e aperto a mão do Heráclito, tudo é evolução, tudo é movimento. É um movimento. E a língua também, ela evoluiu. Sim, se você pegar lá atrás, talvez, deles, o vocabulário, Marcos, claro. Eu penso que era bem infinitamente menor do que o de hoje. Sim, não tenha dúvida. Então, assim, ele vai com essa concepção e tem uma outra questão que ele traz sobre a origem das coisas, que ele diz que as coisas surgem dos seus contrários, dos seus opostos. Sim. Né? Ele pega, por exemplo, o quente e o frio. Então, o quente e o frio são seus opostos. Se eu diminuo a temperatura, eu vou esfriando. Se eu aumento a temperatura, eu vou esquentando. Então, ele diz que dos opostos, da discórdia, pois não, surge a harmonia. Certo? Ele defende esse ponto de vista também dele, né? na teoria do pensamento dele. Dos opostos, dos contrários, surge a harmonia. E essa harmonia, para surgir, necessita de uma luta, de uma batalha, de uma guerra. Tipo uma contraposição, né? Tem um fragmento dele, de Heráclito, que ele fala de Homero. Quando Homero, né, o grande poeta grego, se referindo à guerra de Troia, tem uma hora lá que faz uma crítica à guerra, né? E aí ele fala disso, porque a guerra, nesse sentido que ele está trazendo, é o que vai proporcionar as novas coisas. Sim, claro. Dos seus contrários, dos seus opostos, surgem as coisas. Um novo mundo. Brotam as coisas. E nesse brotar, exige um processo de luta, de
de peleja, de choque, de né? peleja, né? De batalha, de guerra, entendeu? Entendi. Então é mais ou menos isso. E finalmente ele tem uma outra questão que era sobre o 4 pontos, né? Que é a primeira questão, que o fogo, que era o princípio ativo elencado, a questão do tudo flui, a questão dos contrários e, por fim, Deus. Porque a gente sabe que esse processo que foi desenvolvido, o conhecimento pelos pré-socráticos, é um processo que se dá onde está ainda num processo de, digamos assim, de, como é que eu vou dizer, de extinção da mitologia politeísta, né, da religião politeísta, e vai surgindo outras ideias sobre os deuses. Então, ele tem uma ideia de Deus, o Heráclito, que eu diria que é uma ideia panteísta. Por que uma ideia panteísta? Porque o panteísmo defende que Deus é a natureza. Sim. Deus são as coisas da natureza. É o universo todo que está harmonizado através dessa natureza. Inclusive nós, como seres humanos, somos dessa natureza, né? Somos dessa natureza. Então, para Heráclito, Deus é essa figura universal que está na natureza e que é responsável por tudo que dá, por todo o movimento que é dado na natureza. Pois certo? é. Então, assim, de forma bem resumida, esse é o pensamento de Heráclito, o Heráclito de Elea, né? Que foi um grande pré-socrático, e segundo alguns, a filosofia de fato começa com ele. Olha aí, por falar nele, que eu gostei muito do movimento, do fluir, né? Eu vou até trazer para vocês aqui, né? Nesse programa Filosofia em Foco, vou focar um cantor e compositor brasileiro, todo mundo conhece, Lulu Santos, que ele tem uma música que diz: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Quem não conhece essa música, né? Ele diz: tudo passa, olha o movimento aí, né? Tudo sempre passará, né? A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito, né? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Ou seja, então a água também muda, ela flui, né, Marcos? Isso. Rapaz. Bela letra do Lulu Santos, né? Acredito que ele deve ter lido todos a poetas, filosofia de Heráclito. Eu digo a você, poetas, porque essa cantores, letra traduz... os bons, se você olhar, os bons, a gente falou Lulu Santos, e o Brasil tem, só um parênteses, ele é rico em grandes nomes. Esse pessoal tudo, a música boa, refinada, não sai à toa, né? O pessoal tem uma bagagem, Marcos, pode ir atrás. Uhum. Então, isso tem muito a ver, por isso que a gente traz hoje, com o que diz aí essa parte principal, que é de movimento e de fluidez. Com a palavra você, Marcos, para fazer essa correlação. Eu acho que tem tudo a ver, realmente, porque as frases que ele elenca nesse poema dele, né, que é cantado, né? É claro. Realmente, de certa maneira, corrobora com o que Heráclito pensou, né, nos textos dele, nos textos dele, quando diz tudo flui, né? Nada do que foi será. Tudo passa. Tudo passa. A vida é um grande movimento. Então, me parece que ele atende, né, a essa perspectiva. Não é isso? Isso mesmo. Então, a gente chegou ao fim, né, com esse poema bonito, musicalizado, né, Lulu Santos, lembrando de Heráclito, que faz essa correlação, que tudo passa. E como a água passa, você entrando no rio, sair e entrar de novo, não é a mesma água, porque ela passou, viu, Marcos? Nem ele também é o mesmo, nem porque também pessoa. Já não é a mesma então, pessoa. Algumas coisas eu acho que vai ficar na sua cabeça. Então, chegamos ao final de mais um programa Filosofia em Foco, né? E como sempre a gente diz, se você gostou, dê um like e também... Não esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Valeu, grande abraço.